Glória a Deus. Estamos na missão de Deus continuar falando nas nossas vidas, amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que já tem uns dias que Deus tem ministrado na minha vida. E eu acho que é como uma bomba que Ele colocou dentro de mim. E isso vem ruminando já tem alguns dias. E quando recebi essa missão de hoje, começo a olhar aquilo que a gente tem vivido, culto a culto, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito na minha casa. E eu queria compartilhar com você um texto muito precioso. Mas antes disso, eu queria que vamos fazer um exercício aqui para ficar bem bacana. Se quando você chegar no céu, depois de Jesus, quem que é, pensa aí, que depois você vai falar para a pessoa, quem que é o personagem bíblico que você queria dar um abraço? Pensou? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o nome dele, se for um, se for dois. Depois de Jesus, quem que é o personagem que você queria dar um abraço? Que você admira, você fala, esse cara eu tenho que dar um abraço nele. Amém? Apareceu quem aí? Paulo? Quem mais? Enoque. Sabe, eu quero abraçar muita gente no céu. Mas tem um cara que eu comecei a estudar esses dias, aquilo que eu comecei a falar para você, e Deus soltou uma bomba dentro de mim. E é João Batista. Você vai falar, porque o Emerson... Alguém falou João Batista aí? Alguém falou? Olha aí. Apesar do Emerson ter cantado a música, mas a gente não combinou nada, né, Emerson? Ele não combinou nada hoje, mas o Espírito Santo já tinha combinado. Mas João Batista é um cara que Deus tem movido na minha vida, Deus tem confrontado a minha vida através da vida de João Batista. E eu queria, como eu sou um cara legal, generoso, humilde, né? Eu queria dividir esse confronto com vocês, colocar essa bomba dentro do seu coração aí também. E quem sabe a gente sai com respostas nessa noite aqui, amém? Amém? Então abre sua Bíblia lá em Lucas 3. Basicamente esse é um resumo da vida dele. Lucas 3. Amém? Acharam? Amém? Lucas capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João,
Não seria ele, porventura, o próprio Cristo? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém queimará palha em fogo inextinguível. Assim, pois, muitas outras exortações anunciavam o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém? Ufa! Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco até aqui, e colocamos a palavra diante de ti, que o Senhor fale através de nós, Senhor, e que ministre as nossas vidas, Senhor, e que seja o Senhor, Espírito Santo, fique à vontade do nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? João Batista, então, João Batista já teve uma vida extraordinária, rápida, mas eu digo que foi algo marcante. O seu nascimento milagroso, filho de um casal idoso. Além disso, a mãe de João Batista era estéril. Um dia Zacarias e Isabel, Zacarias, que era o pai de João Batista, vai para o templo e aparece um anjo e fala para ele: Zacarias, vocês vão ter um filho. E Zacarias duvida, porque fala para o anjo: a gente é velho. Ô anjo, se por acaso você não sabe, a gente já é velho, além de tudo, minha esposa é estéril. E o anjo Gabriel fala assim: vocês vão ter um filho e você vai colocar o nome de João. E só porque você está duvidando de mim, você vai ficar mudo. E mais para frente você vai falar. Mais ou menos isso, parafraseando. E aí Zacarias saiu mudo e não falava nada. E logo entenderam que Zacarias tinha tido uma visão. E em seguida Isabel ficou grávida. Amém? É uma história até as criancinhas conhecem. Né? Mas eu acho sensacional, queridos, porque a vida dele já nasceu milagrosa desde o nascimento. E eu acho tremendo porque quando o anjo vai anunciar para Zacarias, ele fala algumas coisas que me chamam muita atenção, que ele fala assim, que ele seria motivo de grande alegria e prazer para os pais dele. Ele seria grande aos olhos do Senhor. Ele seria, apesar da Bíblia não dizer que ele seria um nazireu, mas todas as coisas apresentadas, que ele tinha que ter uma dieta restrita, ele tinha que se guardar de bebida, ele tinha que se separar, não tomar vinho fermentado, ele tinha que ser separado e consagrado. Então mostra que provavelmente ele era um nazireu. Algo que me chama muita atenção, que o anjo diz: ele já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. O Espírito Santo nem tinha vindo ainda, mas João Batista já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: uau, cheio do Espírito Santo desde o ventre. E algo faria retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, e que ele iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer o coração dos pais se converter aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos. Amém? Muitas qualidades, o anjo já foi falando, e eu acho que se o anjo não deixa Zacarias mudo, só de todas essas virtudes ele ia ficar mudo, né? Ele fala: uau, meu Deus. Ou seja, ele já foi escolhido desde o ventre. João Batista, um menino já desde o seu ventre especial. Você conhece toda a história, que quando Maria chegou grávida e anunciou que estava grávida, a criança pulava, cheio do Espírito Santo, na barriga de Isabel. João Batista, e eu acho muito tremendo, porque o texto aqui começa a falar, e eu fiquei pensando, quando eu estava estudando isso, esses dias, e pensando a respeito disso, e pesquisando na história, e olhando várias coisas, que o texto começa a falar algumas coisas do reinado, algumas coisas de Pilatos, e você fala assim: para que tudo isso? Parece que está enchendo linguiça. Mas eu entendo, queridos, que só para você entender, esse era a Bíblia, o que Lucas está querendo dizer, está falando assim: eu vou te dizer qual é o tempo em que João Batista foi levantado. Só para você entender rapidamente. O mundo estava sendo, o império era o Império Romano que estava governando. Amém? É como diz aqui, Tibério César estava governando, sempre tinha, o Império Romano tinha, de certa forma, entre aspas, uma parceria com a província lá, com Herodes,
Vocês conhecem Herodes, e quando você olha lá Herodes, tem tanto Herodes na Bíblia que a gente não sabe mais qual Herodes que está falando. O Herodes que estava governando aqui era Herodes Antipas. Existia o Herodes o Grande, que era o Herodes lá que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu, amém? E esse Herodes o Grande, só para você entender o contexto, o Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes lá quando Jesus nasceu, ele era um grande construtor, ele era um grande administrador, mas ele era um louco. A história diz, queridos, que ele era tão fissurado pelo poder, que ele mandou matar familiares. Herodes, ele mandou matar a esposa, ele mandou matar os filhos, com medo de perder o poder. Ele era tão truculento, o tanto que quando ele ficou sabendo em que havia nascido o rei dos judeus, em que os magos chegaram, rapidamente ele, com medo de perder o poder, ele mandou matar todas as criancinhas. Era um cara muito mau, diabólico. E Herodes morreu. Depois que Herodes morreu, Jesus, criancinha, veio do Egito de novo de volta ali para Nazaré, onde foi criado. E aí, quando Herodes morreu, o reino se dividiu em 3 filhos. Herodes se casou 9 vezes. Então teve muitos filhos. Só que o reino dele foi dividido em 3 filhos. Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Filipe. Tinha mais filhos, mas esses 3, por isso que quando você lê ali, o tetrarca da Galileia foi separado ali, parte do reino para alguns filhos. E esses filhos, seguindo sempre o pai, eram pessoas muito más, pessoas muito truculentas. Roma já massacrava o povo de Israel, porque já sempre com relação aos impostos, e ainda mais o governo de Herodes, então sempre sobrava para o povo de Israel, era sempre o povo mais fraco. E o que o texto que Lucas está dizendo aqui, que estava falando assim, olha, não era fácil ser governado pelo império, por Tibério César, que era um cara truculento, era um cara muito mau. Era governado por Herodes, que sempre era um cara que tinha o ego inflado, e qualquer coisa já mandava matar, e todas essas situações. Aí ele vai falar a respeito lá de Pôncio Pilatos, que era o prefeito, que era aquela politicagem, que eu não sei se você gosta, mas aquela politicagem que a gente vê por aí, né? Tudo acordo com um, acordo com o outro. Para você ter ideia, Herodes, sempre houve a divisão entre os sumos sacerdotes e o rei, mas ali já estava tudo misturado. Era Herodes que indicava o sumo sacerdote, tudo trocado, tudo bagunçado. O tanto que Anás e Caifás, em que o texto fala, Anás era o sumo sacerdote, ele foi deposto e colocou o genro dele para governar, mas quem governava por trás do genro era Anás. Ou seja, o que o texto está dizendo assim, olha, quando João Batista foi levantado, estava tudo daquele jeito. O império uma bagunça, a província uma bagunça e a igreja toda arrebentada. Porque tinha politicagem, tinha aquela questão toda dentro da igreja, a igreja, o sumo sacerdote que era para ser um povo separado, já estava fazendo negócios, por isso que quando Jesus veio e não aguentou, virou as mesas, porque virou um balcão de negócios. E nesse tempo, nessa situação toda, nesse caos todo, se levanta João Batista. Não parece os tempos que a gente tem vivido? Parece alguma coisa que a gente tem vivido, tudo bagunçado, a gente não sabe mais como que está, a gente não sabe o que vai acontecer, mas nesse tempo se levanta João Batista, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, se levanta João Batista nesse tempo. Fala para ele assim, é por isso que você está sendo levantado nesse tempo. Sabe, querido, o cenário era todo corrompido, todo bagunçado, e Deus levanta João. E o que eu acho interessante é que a partir dali João começa a ter uma agenda, que ele começa a percorrer todos os lugares, e o texto fala, e eu fico olhando qual era a mensagem de João Batista. Entenda uma coisa, eu tenho pensado que João é como se ele fosse a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. Depois de Malaquias, que inclusive a Jô leu hoje, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio. Deus não falava mais através dos profetas. Tinha igreja, tinha música, tinha tudo. Mas Deus não falava mais. 400 anos de silêncio.
E você sabe o que mais me chama a atenção, pastor Josval? É que o discurso de João Batista, a primeira pregação que vem, é um discurso sobre arrependimento. Duro, não? Ele já começa o ministério, é um tipo de discurso que não enche igreja. A mensagem de João Batista estava sendo ali, arrependei-vos, pregando o batismo de arrependimento e perdão de pecados. Apesar dos 400 anos de silêncio ali do Antigo Testamento, o que a gente percebe é que Deus nunca deixou de agir. Deus estava agindo nos bastidores, preparando todo o cenário para que Jesus viesse. E antes de Jesus vir, preparou assim, vamos mandar João Batista para vir na frente. Como a gente até cantou hoje aqui, né? Preparando o caminho para o nosso Salvador. Amém? E sabe o que me chama a atenção, queridos? Que João, se você depois ler lá em Mateus 3 também, depois você anota aí para ler na sua casa. A Bíblia fala que João era um cara esquisito, se vestia de maneira esquisita, comia coisa esquisita e pregava no deserto. Um cara diferente. Um cara totalmente diferente daquele contexto. Mas o que me chama a atenção também, amados, é que a primeira pregação que João Batista faz, ele abre a Bíblia. A primeira pregação que João Batista faz, ele abre a Bíblia lá em Isaías e começa a falar, vós que clama no deserto, preparai o caminho. Era como se fosse um engenheiro de trânsito. Naquele tempo as estradas eram muito ruins, então geralmente era enviado alguém para quando fosse passar a comitiva real, alguém que fosse preparando o caminho para que a comitiva passasse. E João Batista começa a pregar esse discurso, começa a falar isso, preparai o caminho. E começa a dizer lá, todo vale será aterrado. Os montes e outeiros nivelados. Sabe, queridos, o que ele estava falando aqui para preparar o caminho, não era o caminho em si, eram os corações, amém? O que João estava falando assim, prepare o coração de vocês, porque está vindo o Salvador aí. O Salvador está chegando aí. E aí quando ele começa a falar, todo vale será aterrado, o que tem no vale? O vale é o quê? O vale é uma depressão, não é? O vale é uma depressão. Geralmente existem as cavernas escondidas, estão ali nas depressões. Todo o buraco, onde até as depressões das nossas almas, as verdadeiras crateras que existem. E João está falando, olha, esses vales vão ser aterrados. Aquilo que está escondido, aquilo que precisa, aquele fosso que precisa ser coberto, ele precisa ser aterrado. Ele começa a falar, todos os montes serão nivelados. Monte fala do quê? Altivez, orgulho. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, orgulho, mano. Orgulho, soberba, arrogância. Isso vai ter que ser nivelado. Amém? Todos os caminhos tortuosos serão retificados. Caminhos tortuosos, queridos, fala de hipocrisia, vida dupla. Caminho tortuoso fala em ser uma coisa na igreja, outra coisa fora, outra coisa no trabalho. Caminho tortuoso fala falta de integridade, de transparência. Sabe, querido, onde tem hipocrisia, vida dupla, não tem sinceridade com Deus, não tem como Deus se manifestar. Amém? Misericórdia, né? Aonde existem essas situações, não tem como Deus se manifestar. E João continua falando que os escabrosos aplanados. A palavra escabroso, do original, ela significa difícil de atravessar. Sabe aqueles caminhos difíceis de atravessar? Mas tudo aquilo que está fora do lugar, que está difícil de atravessar. Às vezes estão passando situações difíceis na vida devocional, no casamento, em casa, no trabalho.
Mas o que ele está falando assim, ó, tudo isso que está fora do lugar vai ser arrumado, amém? O que João está falando ali para o povo, falando assim, ó, prepara o coração de vocês, porque o Salvador está vindo. E para que ele se manifeste, tudo isso tem que estar corrigido. Tudo isso tem que estar nivelado, preparado. E aí no final do texto ele fala, então toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia! Fala, graças a Deus, né? Graças a Deus. Sabe, amados, eu fico pensando que o lugar em que João pregava era um lugar improvável. Israel tinha templo. E um templo magnífico, que inclusive Herodes construiu um grande templo, muito lindo, muito, para a época, muito admirado. Mas a Bíblia diz que multidões, não é multidão, é multidões, iam para o deserto para ouvir o João. Multidões queriam ouvir esse cara, que pregava uma palavra dura, que falava sobre arrependimento. E eu acho interessante porque, se você ler lá em Mateus depois também, você vai perceber que ele olhou e ele viu que tinha os saduceus lá no meio, e tinha os fariseus lá no meio. Por isso que ele falou aquela palavra dura, raça de víboras. Meu Deus, já pensou, pastor Diego, falar raça de víboras hoje, vai embora todo mundo da igreja hoje, né? Você pregar e falar raça de víbora. Palavra dura, eu fiquei pensando, que palavra dura que o João está pregando, a primeira, depois de 400 anos de silêncio. Que jeito que o cara quer encher a igreja de novo, que jeito que ele quer trazer o povo de novo. Ele não seria o povo que trazia os filhos de Israel de volta para Deus, que com a palavra dessa. E João está falando sobre arrependimento e está usando isso. E a Bíblia diz, vamos parafrasear aqui, de que a igreja dele no deserto estava lotada, amém? Estava cheia. Essa é a palavra dele, queridos. E eu fico olhando que a questão de raça de víbora, sabe? Por que tão agressivo? Eu fiquei observando e fiquei estudando a respeito disso. João Batista olhava ali os religiosos, os fariseus e os saduceus principalmente. E você sabe o que eu fico pensando, amados? Que ele percebia que esses caras iam lá para se batizar. Mas é como se ele percebia que aqueles caras não iam lá com o coração de arrependido. Eles iam lá para sentir o movimento, para ver o que estava acontecendo. O pior veneno que existe não é da cobra, o pior veneno é aquele quando a pessoa está enganando ela mesma. Falando para ela num contexto, e ele olha para o fariseu e saduceu e solta para todo mundo. É como se fala assim, ó, solta para todo mundo, bota o chapéu quem achar que serviu. Raça de víboras, vocês pensam o quê? E aí ele já começa a olhar, e eu não sei se alguém deu uma carteirada, mas ele já alerta para um grande perigo ali, porque ele fala assim, ó, vocês estão pensando que só por ser filho de Abraão, vocês estão tranquilos? Sabe o que eu vejo aqui? É como se fosse, você está pensando que só porque vem na igreja, só porque nasceu em berço cristão, só porque é filho, a minha mãe é crente, meu avô é crente, meu bisavô foi crente, você também está garantido. O que ele está falando ali basicamente é isso. E ele fala, se não houver arrependimento, não adianta de nada. Queridos, eu fico observando que para mim, o próprio João, falando isso, ele está falando assim, olha, vocês vão ter que, mesmo que vocês sejam filhos de Abraão, mesmo que vocês nasçam em berço cristão, mesmo que vocês tenham pai, mãe, vô, bisavó, mas você precisa ter uma experiência própria com Deus, amém? Você tem que ter a sua experiência própria com Deus. Sabe, eu não nasci num berço cristão. As minhas filhas já nasceram no berço cristão. Glória a Deus, porque a gente tem a oportunidade de ensinar muitas coisas. Mas você que tem um filho que nasceu num berço cristão, você tem que orar para que ele busque e tenha a experiência própria com Deus. Amém? A salvação a gente não herda do pai e da mãe. A gente conquista ela, assim como através de Cristo Jesus. Amém? Queridos, sabe, eu fico observando o João ali que está falando. E versículo 9, ele fala assim, e o machado já está posto à raiz, porque toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada fora.
que dura a palavra dele. Deus soltou uma bomba na minha vida, porque eu comecei a olhar esse cara e a princípio você fala, cara, acho que muita coisa que João está falando não é para mim. Mas mais para frente você vai entender que talvez você vai se chocar um pouco com a vida de João. Sabe, amados, o versículo 10, ele fala assim, então as multidões começaram a interrogar. O que é mais tremendo que eu acho aqui, é que o pastor não precisa fazer apelo. É o público que pede o apelo para o pastor. O que eu preciso fazer, João? Sabe, já no final da pregação, João está pregando e o público já está falando, ó, faz o apelo, pelo amor de Deus. O que é que eu preciso fazer, João? E João está observando, e tem vários grupos de pessoas ali naquele contexto. A primeira é a multidão, que ele fala lá no versículo 11. Ele começa a falar assim no versículo 11, olha, você que tem uma túnica, reparta com quem não tem. Você que tem comida, dê para quem não tem. Você quer conhecer um crente, você conhece ele na generosidade, amém? Fica tranquilo, nós não vamos fazer oferta mais não, já foi feito hoje já, né? Mas você quer conhecer um cristão, você conheça ele na generosidade dele. Ah, então tá tranquilo, é só o ser generoso que é a salvação. Não, a generosidade, ela é uma evidência de quem é salvo. Mas ela não substitui a salvação, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, tem que ser generoso. Cutuca ele, fala, tem que ser generoso. Mas ela não substitui a salvação. Sabe, queridos, o que ele está falando ali para a multidão, que ele está falando assim, ó, olha para o seu irmão também. Se hoje a gente tem muita fome, naquele tempo as coisas eram muito difíceis também. E ele está falando, olha para o outro, olha para o próximo, reparta com ele. Versículo 12, ele olha os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram a Receita Federal. Cadê o cristiano? Os publicanos eram a Receita Federal daquele tempo. Né? Não igual hoje, que a Receita Federal sabe mais da nossa vida que a gente mesmo. Naquele tempo não tinha todo esse controle todo, não tinha internet, não tinha banco, de certa forma, tudo interligado. Então, naquele tempo, Roma dava direito a algumas pessoas a se tornarem cobradores de impostos. E esses cobradores, como era grande, era como se fosse um cobrador, era dado uma cessão para ele, uma licença para ele, para que ele cobrasse. E é como se Roma falasse assim, olha, você vai cobrar X de imposto, tá bom? Mas tudo que você fizer acima é seu. E o que o publicano geralmente fazia? Ele contratava outros publicanos, por isso que você ouve na Bíblia lá que existia o publicano maioral dos publicanos. Você já não viu isso na Bíblia? Amém? Quem era o maioral dos publicanos? Porque o maioral dos publicanos contratava outros publicanos, porque era grande, para que fizesse região, fizesse bairros. E o maioral já tirava uma parte, era como se falasse, era X que Roma está cobrando, e era como se o maioral falasse assim, ó, você vai cobrar 2X, e o cara lá no bairro X, lá nos outros bairros, vou cobrar 3, vou cobrar 4. E aí massacrava o povo no imposto. E o que João está falando ali, fala assim, olha, vocês, o que vocês vão fazer? Cobram só aquilo que é estipulado. Sabe, queridos, não acontece aqui, mas a gente precisa falar para que nunca é demais a gente reforçar. Mas a gente vive num mundo em que muitas pessoas fazem de tudo para fazer um jeitinho para ganhar aqui, ganhar ali, mesmo que passe o outro para trás. A gente vive, essa semana ainda, acho que foi essa semana passada, a gente estava conversando sobre algumas questões, e a gente observa que muitas vezes a gente reclama da corrupção do nosso país, mas muitas vezes pequenas coisinhas no trabalho é uma grande corrupção. Só que é como se fosse assim, não, mas esse é pequenininho perto do fulano lá que rouba milhões, mas é tudo igual. Diante de Deus é tudo igual. E o que João está confrontando aqueles caras, porque ele está falando assim, olha, vocês, ele está olhando para cada multidão e soltando aquilo que precisa. Confrontando aquilo que precisa ser confrontado. E o versículo 13, ele fala, não cobreis mais que o estipulado. Porque você vai entender no contexto com o versículo 14, quando ele vai falar com os soldados.
Porque quando, por exemplo, dar um exemplo aqui, quando chegava o publicano aqui, por exemplo, pastor Josval, falar, pastor Josval, esse ano você vai pagar X de imposto. O publicano dizia isso, e o pastor Josval falou assim, não, mas não tem como eu pagar, é muito dinheiro, se eu pagar isso eu vou passar necessidade. E o publicano falou, não importa, é isso que você vai pagar e pronto. Em seguida, depois chegava o soldado e falava, pastor Josval, você vai pagar X de imposto. E se você não pagar X de imposto, eu vou te denunciar para Roma. Denunciar para Roma era perder o pescoço. Ou seja, os soldados, eles eram parceirinhos dos publicanos. E João está olhando para aqueles caras e está falando que o texto diz ali, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Olha, não faz além. Mesmo que você está numa posição de autoridade, não pisa em ninguém não, faz tudo o que é certinho. O discurso de João tá pegando de mamando a caducando ali, amém? O discurso de João está forte. Eu começo a olhar e falando, cara, que discurso é esse? Mas eu começo a perceber, queridos, que esse é o evangelho. Um evangelho de integridade. O evangelho de arrependimento. É essa bomba que Deus começou a soltar no meu coração. Não dos outros, na minha vida. Deus, o que está errado aqui? O que eu preciso corrigir aqui? Sabe, queridos, eu vejo João um cara com ousadia, falando o que tem que ser falado, mesmo que o tempo não é propício, mesmo que a religião não é propícia, mesmo que todo o cenário não está propício. Eu vejo João falando o que tem que ser falado, amém? Aquilo que a igreja de Jesus precisa falar é um evangelho de arrependimento, de integridade, de santidade. Amém? Amém, queridos? Sabe, amados? E em seguida você vai ver lá no versículo 15, que o povo, como aquele sibilar da serpente, começa a querer colocar João no pedestal. Não seria você, João, o Cristo? Ô, João, não seria você o Cristo? Sabe? Aquele, rapaz, acho que eu sou bom mesmo, né? Todo mundo saindo lá do templo, vindo aqui para me ouvir, rapaz, eu acho que eu sou um cara bom mesmo. Querem colocar João no pedestal, mas João fala assim, não, eu só sou aquele que aponta. Eu sou aquele que está apontando. Ele sabia quem ele era, irmãos. Ele sabia quem ele era, a identidade dele para a qual ele foi levantada. Ele falou assim, olha, eu batizo só com água, vai vir um maior que eu. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu só sou o pregador e eu só dou a palavra, mas eu não tenho o poder de transformar vidas. Quem tem é o Espírito Santo, quem tem é Deus. O que ele está dizendo aqui, fala assim, olha, eu só batizo com água, mas vai vir aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João está se colocando rapidamente, não, eu não sou o noivo, eu sou amigo dele. E nós somos levantados nesse tempo, queridos, para nos colocarmos, mas em todo momento nós temos que saber quem nós somos, amém? Porque muitas vezes o diabo vai querer colocar a gente num pedestal, muitas vezes o diabo vai querer colocar a gente numa situação em que se não tomarmos cuidado, aquele ego entra no nosso coração, e a gente fala, rapaz, não é que acho que eu sou bom mesmo, mas João não, João sabia para que ele foi levantado. Sabe, querido, você não foi levantado à toa lá no seu trabalho. Você não está lá à toa. Você não está lá à toa na faculdade. Você não está lá à toa na escola. Você está lá para ser o João Batista, amém? Amém? Fala assim, ô João Batista, se liga lá no seu trabalho. Sabe, queridos, embora o pregador seja limitado, o que João está querendo dizer ali, que embora seja limitado, embora nós, qualquer um que suba aqui, nós somos limitados, mas nós pregamos o Cristo que é ressuscitado, amém? Aquilo que nós falamos aqui, queridos, aquilo entra talvez no seu ouvido, mas quem transforma e leva aquilo para dentro é o Espírito Santo. O que João está dizendo aqui é assim, por mais que a gente faça, mas quem faz a obra é o Espírito Santo e é Deus. Ele sabia quem ele era em todo o tempo, queridos.
Ele está apontando para o cordeiro, dizendo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, e ele, no versículo 17, eu acho tremendo, porque ele fala assim, a sua palha ele tem na mão para limpar completamente a sua eira. Eu fiquei pensando, o que é isso? Ele percebeu ali, e na igreja de Jesus, né? Aqui eu acho que não, mas na igreja, nas igrejas por aí, tem joio e tem trigo, amém? Eu não vou mandar você perguntar para a pessoa que está falando se é joio ou se é trigo, porque vai ficar meio esquisito, né? Mas o que ele está falando assim, olha, tem joio e tem trigo. E ele está com o celeiro na mão. E você sabe o que é interessante, queridos? Na igreja tem o joio, amém? Eu quero ser o trigo. Mas tem o joio. Mas a palavra diz que quem vai colher o joio é Deus, amém? Então, mesmo que seu irmão for o joio, você dá uma segurada aí, porque é Deus que vai recolher ele, amém? Amém? Sabe, amados, o que está dizendo aqui é que mesmo que tenha, existem os salvos e os não salvos, mas é Deus quem vai tratar sobre isso. E o que João está falando assim, dizendo, olha, que você possa ser aquele em que ele possa falar, vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim. O que ele está dizendo ali para todo aquele discurso, por isso que eu vejo que é um discurso muito forte, um discurso muito pesado que João está falando ali. E ele está dizendo ainda, assim pois, como outras exortações anuncia o evangelho ao povo. Eu fiquei pensando, por que a gente não tem outras palavras e outras exortações de João mais na Bíblia? Ele deve ter pregado outros textos, né? Mas só existe essa pregação de João, para que a gente pudesse ver, né? Sabe, amados, eu fico pensando que o que muitas vezes a gente tem visto é um evangelho de plástico. Isso não acontece aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Mas o que a gente tem visto muitas vezes é um evangelho de plástico. A gente cantou aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Oh, Jesus. Quando eu comecei a olhar a vida de João, eu fiquei pensando, será que dá para mim cantar isso aí? Sabe, é essa bomba que Deus tem soltado na minha vida. Porque o texto diz depois, queridos, que João era um cara tão ousado para o tempo dele. Ele era um cara diferenciado para o tempo dele. Que o texto diz que ele deu de dedo na cara de Herodes. O Herodes, o Antipas, só para você entender rapidamente o contexto. O Herodes foi visitar o irmão dele em Roma, se engraçou com a mulher do irmão, e ele, quando voltou, trouxe ela a tiracolo, ele se separou da mulher e Herodias virou esposa de Herodes, e quando ele está chegando ali, João Batista olha ele e dá o dedo na cara dele e fala o pecado do Herodes. Esse cara é brabo, cara. Ele sabia que ele estava mexendo num vespeiro, pastor Marcos. Ele sabia que ele estava mexendo num vespeiro. O Herodes, o Antipas, vinha da linhagem do Herodes o Grande. Mandava cortar a cabeça, mandava prender, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, mandaram prender João. João ficou preso numa fortaleza chamada Fortaleza de Maquemonte, se eu não me engano, é o nome esse. Essa fortaleza, queridos, ela foi construída por Maqueronte. Essa fortaleza fica à beira do Mar Morto. Nós tivemos o prazer e a alegria de poder ir no Mar Morto, mas o lugar quente, 45 a 50 graus. Umidade, mas ao mesmo tempo um calor. Você não sabe se você respira. A gente foi lá, olha, vocês vão ter hoje meio período na praia. Eu falei, pelo amor de Deus, só ficamos na sombra, suando na sombra, desesperado para ir embora. Um calor. Esse era o tipo de prisão que João estava preso. Na prisão pertinho do Mar Morto. Um calor infernal. E João, de dentro da cadeia, ouve falar do que Jesus está fazendo lá fora. Esse cara
eu comecei a olhar para a vida dele, eu falei, cara, esse cara é brabo. Ele não viu a grande maioria das coisas que Jesus estava fazendo. Só ouviu falar, só viu o burburinho acontecendo, o tanto que o texto, a Bíblia fala que ele pegou e chamou 2 emissários e mandou os emissários para Jesus, e os emissários chegaram a Jesus e falaram, mestre, fomos enviados por João, querendo saber se o senhor é aquele que ia vir, ou a gente tem que esperar outro. E Jesus falou assim, fala para João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e esse é o reino de Deus, e o reino de Deus está sendo pregado. Amém? Sabe, eu fico pensando, eu tenho gostado também da série The Chosen, porque eu acho interessante, porque ela consegue fazer uma representatividade grandiosa, porque às vezes a gente olha ali e pensa algo tão pequeno, mas quando você fica olhando, você fala, rapaz, e eu já vinha pensando a respeito disso, e quando eu começo a ver que o cara, ele não viu grandes coisas de que Jesus estava fazendo, ele preparou o caminho, sabia, mas eu tenho convicção de que ele estava vibrando lá dentro. Quando os emissários falou, João é ele mesmo, ele mandou falar que está curando gente, e o evangelho está sendo pregado. Um cara de dentro da cadeia, pregando o evangelho. Ele sabia que, quando ele deu o dedo na cara, ele sabia que ele ia ser preso, mas era melhor ele ser preso com a consciência tranquila do que ser livre com a consciência presa. Aquilo que ele havia de falar, ele ia dizer. Ele confrontava o pecado, falava, não, vamos corrigir. Sabe, queridos, e você sabe da história, caiu meu tablet aqui. E você sabe da história, queridos. E aí eu fiquei pensando que final trágico a vida de João. Mas, mesmo que você seja massacrado, mesmo que seja perseguido, e quando você começa a ver o evangelho depois, os discípulos que vieram depois, Paulo, acho que foi semana passada, o pastor compartilhou aqui, né? E vocês sabem, os discípulos apanhavam, eram surrados e levantavam felizes para pregar de novo. Cara, que evangelho era aquele? E que evangelho é esse que nós estamos? Nós somos livres, podemos falar que pregamos a Cristo, ainda, né? Por enquanto. Sabe, queridos, e o texto diz em que João foi decapitado, João perdeu a cabeça. Mas ele entende que é melhor morrer sendo fiel a Deus do que sendo um covarde omisso. É essa bomba que Deus tem soltado na minha vida. Deus, João Batista, eu preciso dar um abraço nesse cara. Mas antes disso eu preciso me inspirar em algumas coisas de que o Senhor levantou através da vida desse cara. Deus queira, queridos, em que nós não vivamos esse tempo, mas vai chegar tempo em que a igreja vai ser perseguida. Vai chegar um tempo em que as pessoas, já acontece isso em alguns países, as pessoas são perseguidas por causa do evangelho. Como eu disse, nós somos livres, mas e quando chegar esse tempo? Eu vejo João como, uma vez eu ouvi aquela expressão como uma pessoa que tem cara de leão. Sabe aquela cara de leão? Cara, se for para ir, eu vou. Se for para morrer, eu vou. É igual, como Paulo disse, viver para mim é lucro e morrer para mim é Cristo. Eu olho para a vida de João, queridos, eu falo, cara, que distância eu estou desse evangelho? Qual é a distância que eu estou desse evangelho? A pergunta que eu trago para a minha vida é essa. E eu fico pensando, queridos, esses dias, já estou finalizando, que eu comecei a estudar e a ler algumas coisas sobre os avivamentos que já aconteceram. E a gente clama tanto por um avivamento, por um avivamento. Mas eu vou te dar algumas características de um avivamento, por todos os que já aconteceram. Arrependimento, exaltação a Cristo, oração, intercessão,
voluntariado e serviço, evangelização. Sabe, queridos, arrependimento, coração humilde de dizer: Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida. Essa é a minha oração para mim, em todo tempo. Eu erro toda hora, todo momento. Não sei você, mas eu erro bastante. E o meu coração fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Sabe, queridos, quando o avivamento chegar, a gente não pode ficar falando do avivamento. A gente tem que falar de Jesus. O avivamento, a gente fica clamando por algo. E glória a Deus, mas isso vai chegar, mas isso vai nos levar a ficar falando de Jesus, não do movimento, não do avivamento em si. O que tem sido dito diversas vezes aqui, parece às vezes que a gente está numa contramão. E eu não estou dizendo que a gente está certo ou que está errado, mas o grande fato é que existe uma palavra sendo dada aqui desse local, em que o tempo é esse, é de arrependimento, oração. Quantas vezes tem falado sobre oração? Sexta-feira nós estávamos aqui num período tão tremendo, estávamos com um sonzinho aqui, ou seja, pouca estrutura, glória a Deus, mas muito fervor, presença de Deus nesse lugar, amém? Quantos estavam aqui? Dá um sinalzinho aí. Eita Deus. Sabe, queridos, eu creio que a maior necessidade que nós temos clamado, agora eu vejo crentes indo para as ruas, clamando por Jesus. Glória a Deus, nós precisamos mesmo que Jesus invada esse lugar. Nós precisamos de um avivamento, mas isso começa dentro da igreja. Quando Jesus foi falar com o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele falou através das igrejas, amém? Para que o mundo seja impactado, a igreja primeiro tem que começar na igreja. Aí Deus vai tratar a igreja para depois tratar o mundo, amém? Por isso, queridos, e isso é para mim, não é para você, não pegue isso no seu coração. Não é algo que você, talvez a primeira e a última vez, depois você não vai nem gostar muito do que eu estou dizendo aqui. Mas a gente não está aqui para dizer aquilo que é agradável, a gente está aqui para dizer aquilo que é verdadeiro. Eu preciso de arrependimento o tempo todo, eu preciso de verdade, eu preciso de fé. Amém? E eu acredito que você também precise. Eu acredito que ao nosso tempo, que nós temos precisado como igreja de Jesus na terra, é isso também. Amém? Por isso, queridos, eu penso que nós estamos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, com os jovens, com os adolescentes, tem as crianças, que a gente sempre troca umas figurinhas, eu vejo uma geração de João Batista sendo levantado, é isso que eu olho, é isso que eu creio. Sabe, mas eu creio que a gente fica olhando, não, os novos e só os novos, não, os velhos também. Quando eu olho para a vida de Noé, que quando tinha 500 anos foi chamado para Deus para fazer algo, e demorou 100 anos para construir uma arca em algo que nunca tinha chovido, cara que de fé, meu. Sabe, queridos, é esse evangelho que eu quero para a minha vida. Eu não sei você, mas é esse evangelho que eu acredito, é esse evangelho que eu creio, é esse evangelho que me faz sair da minha casa, é esse evangelho que me faz querer trabalhar, mesmo nas minhas convicções, nas coisas que eu faço, sabendo que aquilo que eu estou fazendo é para que Cristo seja exaltado. E tem que ser por esse evangelho em que nós possamos viver, e se for por causa desse evangelho, precisarmos morrer também. Está no jeito aí, um videozinho? Eu queria que você só visse um vídeo e nós vamos orar.